de Deus! Olá, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Pessoal, mais uma tardezinha com Jesus, mais um momento da gente falar do nosso mestre, amém? E a nossa palavra de hoje está em João capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Povo de Deus, e aqui não está falando irmãos no sentido igreja, porque a gente entende que como a gente faz parte do corpo de Cristo, como a gente faz parte agora, né? Quando a pessoa sai do mundo, se converte ao Evangelho, entrega a sua vida a Jesus, agora nós fazemos parte da família de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. E é normal a gente se denominar, né? Se identificar como irmãos, independente de denominação religiosa, de tempo de crente, de cargo, enfim, né? Ô irmão, Pai do Senhor, irmão, e aí irmã, não sei o que, né? E aqui, quando se fala que nem os irmãos criam nele quem? Jesus, não tá falando irmão espiritual, não tá falando irmão, aquela pessoa que acabou de conhecer a ele e tá seguindo a ele, não. Irmãos mesmo, sangue, família, né? Irmãos, o que é que aconteceu aqui? Jesus, ele sai, né, da Galileia, ou melhor, ele vai para a Galileia para não passar pela Judéia, porque havia um grupo de pessoas ali que estavam armando, né, a sua morte. Como ainda não é chegada a hora, como ainda não é chegado o tempo de que Jesus fosse ser entregue à morte, então ele sai de um lugar e vai para o outro para se resguardar. E ali os seus irmãos, vendo aquilo, eles começam a indicar Jesus, começam a futucar. Por que o senhor não vai pra festa? Porque na Judéia estava tendo festa, né? Era conhecido como a festa das cabanas. E aí começaram a criticar ele. Por que você não vai pra festa? Porque assim, uma pessoa como você, que faz os milagres que você faz, tem que ser vista por todo mundo. Não adianta ter tanto poder e ficar escondido. Só que assim, irmãos, eles não estavam falando isso numa boa intenção. A intenção era provocar. A intenção era fazer chacota. A intenção era instigar mesmo Jesus, porque nem os da casa criam nele. Vai acontecer uma situação onde Jesus vai declarar o seguinte, que profeta de casa não tem honra em sua própria pátria, né? Isso acontece quando você prega a palavra do Senhor, quando você faz a obra do Senhor, quando você se esforça, né, para poder viver a palavra, viver a verdade do Evangelho, ser uma pessoa liberta, ser uma pessoa transformada, e às vezes de onde você precisava ter apoio, de onde você necessitava ter apoio, é de onde vem as acusações, é de onde vem a pedrada, é de onde vem de fato o abandono, né, que é de dentro de casa, seja casa família ou seja casa igreja, né? Isso acontece muito no início da nossa fé, ou melhor, tem pessoas que às vezes passam por isso a vida inteira. Quando você se converte, quando você passa a ser cristão, passa a ser um crente de verdade, e a sua família não aceita, a sua família não abraça a sua fé, né? Não condiz com a sua fé. E tem muitas pessoas que às vezes não suportam ficar firme na presença por conta da família, da pressão da família. Às vezes metade da família, ou boa parte da família, às vezes serve a outra determinada religião, serve a outro tipo, né, de crença. Às vezes a família, de fato, é mundana mesmo, sabe? Envolvida mesmo em práticas mundanas. E quando alguém aceita Jesus, é aquilo que a palavra fala, né? A luz, né? E Jesus ele foi a luz que veio ao mundo para que todos aqueles que crescem nele não permaneçam nas trevas. Só que aí hoje Jesus passa essa missão para nós de quê? De sermos a luz do mundo. Então, irmãos, é normal. Quando você passa a servir a luz, quando você passa a ser alguém da luz, aonde você chegar e ter treva, vai incomodar, né? Vai perturbar a luz, vai perturbar as trevas. Então, muita pessoa sob pressão dentro de casa quando aceita Jesus. E com Jesus não foi diferente. Imagina se com o próprio Jesus, os seus irmãos de sangue não criam, não aceitavam. Imagine a gente, irmãos. Só que o que a gente não pode é recuar. O que a gente não pode é ceder à pressão. O que a gente não pode, irmãos, é permitir que tal opressão nos domine de tal maneira que a gente abandone a Jesus. Porque aí você precisa parar para pensar em algo. O que seria melhor? Você continuar na vida do crime do que estar servindo a Cristo? Você continuar se prostituindo do que servir a Cristo? Você continuar nas drogas do que servir a Cristo? Você continuar numa vida de adultério, numa vida de fornicação do que estar servindo a Cristo? Numa vida de roubalheira, numa vida torta do que hoje você está servindo a Cristo? Então tem coisas, irmãos, que antes dos outros, né, enxergarem, antes dos outros aceitarem, nós temos que aceitar primeiro. Nós temos que falar primeiro. Não.
que seria melhor? A vida que eu estava levando antes ou a vida agora que eu estou levando com Jesus? E ficar firme com Jesus, irmãos. Porque Jesus, independente da família dele não crer nele, independente da própria família não aceitá-lo, Jesus cumpriu a sua missão. Porque depois ele falou o seguinte, o meu tempo ainda não é chegado. O meu tempo de me revelar ao mundo, o meu tempo de ser entregue, né, nas mãos dos malfeitores ainda não chegou. Vou ficar aqui, mas vocês podem ir, não tem problema. Porque assim, o mundo me odeia. Porque eu anuncio que eles praticam obras ruins. O mundo me odeia porque eu prego contra eles. Então, podem ir. Ainda não é chegado o meu momento. E Jesus permaneceu. Então Jesus ele deixa claro, vocês estão me criticando, aí vocês estão falando de mim. E vocês sabem também que o mundo não me aceita, porque vocês estão querendo me empurrar para um lugar onde há pessoas que querem me matar. Sabe por quê? Porque tanto vocês quanto aquelas pessoas sabem que eu prego contra o que vocês vivem. Eu prego contra o que vocês praticam. Irmãos, e a gente precisa entender isso também. Que além do fato da gente servir, só o fato de você ser crente, você já vai ser odiado. Só o fato de você se tornar um cristão, você já vai ser perseguido, caluniado, ofendido. Porque Jesus vai dizer o seguinte, que antes de odiarem a vocês, odiaram a mim. Então tudo que hoje a gente passa, tudo que hoje a gente vive, irmão, Jesus passou também. E até um pouco pior, porque ele foi morto. Ele foi entregue para ser morto. Foi vendido para ser morto, né? Mas que bom que ele tem poder sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então assim, não ache você, não ache eu que a nossa pregação sempre vai ser aceita. Não ache você, não ache eu que sempre que terminarmos uma ministração vai ter, tapinha nas costas. Nossa, Deus te usou. Nossa, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é lotada, é cheia. Não. Às vezes vão até dizer isso, mas no coração estão dizendo outra coisa. Mas no pensamento estão dizendo outra coisa. Quem é ela? Quem é ele? Ela acha que é quem para pregar desse jeito, ele acha que é quem. Porque, irmãos, o evangelho, além de anunciar as boas novas, além de trazer uma boa notícia, que é a notícia da salvação, o evangelho também, irmãos, é para desmascarar as obras do diabo. O evangelho também é para desfazer as obras do diabo. O evangelho também é para confundir, irmãos, o engano. Para confundir quem está no engano, para confundir quem está na mentira, para incomodar quem está vivendo, né, confortável no pecado. E eu digo a você, irmãos, uma coisa que toda vez que eu leio a vida de Jesus Cristo, eu sempre tenho esse sentimento no meu coração. De que quando Jesus, né, realmente iniciou a sua missão na terra, ninguém mais pecou em paz, irmão. Depois, quando Jesus colocou os seus pezinhos sobre a terra, ninguém mais pecou em paz. Porque ele denunciava o pecado. Jesus, onde passava, irmão, ele denunciava. Vai no peques mais, viu? Sai do engano, viu? Sai da mentira. Fornicadores, hipócritas, adúlteros, geração má e perversa. Jesus. O Jesus que as pessoas, né, às vezes pinta, né, como se fosse um príncipe da Disney. Não. Jesus, ele era a palavra. Jesus era a palavra que libertava, que curava, ou melhor, que liberta, que cura, que salva, que transforma. Irmãos, e tem processo que não é confortável. Tem libertações que não são confortáveis. Então Jesus, ele veio para incomodar. Como eu disse no início desse vídeo, ele é a luz que veio ao mundo, para que todos que estavam em trevas viessem à claridade. E Jesus, ele declara isso, que muita gente às vezes não quer aceitar a palavra, não quer se converter, porque sabe que os seus pecados vão vir para a luz. Porque sabe que a palavra vai trazer claridade a tudo de errado que a pessoa faz. Então, por isso que também Jesus era perseguido. Por isso ele foi massacrado, por isso ele foi morto. Então, não ache você que toda a nossa pregação vai ser bem aceita, porque não vai. Não vai ser todo lugar, irmão, que vão sentar para nos ouvir. Não vai ser todo lugar, irmão, que vão, ai, que legal. Não vai. Só que a gente não pode recuar. A gente não pode temer. A gente precisa entender que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Se Jesus não recuou, irmão, se Jesus não desistiu, quem somos nós para desistir? Porque ele falou, se crê em mim, obras maiores vocês vão fazer. Se ele deixou isso escrito, irmão, porque ele acredita e ele confia na nossa capacidade, através da sua palavra e espírito, que nós podemos fazer obras ainda maiores. Então, se a tua família não te aceita, se até o teu próprio ministério, o teu bairro, não sei, teu trabalho não te aceita por você ser crente, descansa o coração. Não se atribule com isso não se abata por isso não, porque Jesus falou, bem-aventurados sois vós, quando ser perseguidos por amor do meu nome. Sabe por quê? O reino nos pertence. Os céus nos aguardam.
O Pai tá lá, ó, esperando só a nossa chegada. Então fica firme, não recua, olha para Jesus, continua pregando a palavra, continua se separando, continua fazendo a diferença. Você foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Você foi chamado, meu querido, minha querida, para ser o diferentão, porque foi isso que Jesus foi, diferente, separado e cheio da unção e da ousadia. Então, ó, não recua, olha para Jesus que ele vai lhe ajudar nessa caminhada, amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por essa direção. Obrigada, Senhor, pela tua ajuda, Senhor. Pai, toda vez que a gente pensa em recuar, toda vez que a gente pensa em desistir, o Senhor vem e nos anima, o Senhor vem e nos levanta. O Senhor vem, meu Pai, mais uma vez mostrando que és grande e poderoso em nossas vidas. Oh, meu Senhor, muito obrigada. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a continuar olhando para Ti, olhando para a Tua palavra, porque o Senhor é luz. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Isso quer dizer que quando a gente olha para a Tua palavra, se a gente não tropeça, a gente não cai. A gente fica firme e consegue chegar, meu Pai, aonde o Senhor quer nos levar. Muito obrigada, Senhor. É o que eu te peço nessa tarde e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe.